E agora vamos para uma polêmica nas redes sociais. Elon Musk entrou em confronto com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, neste final de semana bastante agitado. Vamos dar uma olhada no que aconteceu. O final de semana foi muito movimentado no X, o antigo Twitter, isso porque o dono da rede social, o bilionário Elon Musk, resolveu atacar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Resumindo, Moraes é relator do inquérito das milícias digitais da tentativa de golpe em 8 de janeiro. Durante as investigações nos últimos anos, o ministro determinou que redes sociais bloqueassem as contas de alguns usuários que estariam usando as plataformas para práticas ilegais. No sábado, Musk respondeu a uma postagem de Moraes questionando por que tanta censura no Brasil. Pouco tempo depois, ameaçou reativar contas bloqueadas, mesmo que isso custasse o fechamento do X no país. Ontem, o bilionário chegou a pedir que o magistrado renunciasse ou que sofresse impeachment. Ele também afirmou que a empresa vai publicar tudo o que é exigido pelo ministro e provará que os pedidos desrespeitam a legislação do Brasil. Depois de tudo isso, Alexandre de Moraes determinou que a conduta do empresário seja investigada em um novo inquérito, além de incluir Elon Musk entre os investigados na apuração já existente das milícias digitais. Ele ordenou ainda que o X não desobedeça ordens da Justiça brasileira. A multa é de R$100 mil para cada perfil reativado. Pois é, e para falar um pouco mais sobre esse assunto, vamos receber agora ao vivo o Leandro Alvarenga, nosso colunista das quintas-feiras do Direito Digital, mas hoje em participação especial para falar um pouquinho sobre essa discussão toda. Deixa eu colocar aqui o Leandro na nossa tela. Olá, Leandro Alvarenga, boa noite, bem-vindo, querido. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa. Sempre um prazer estar aqui com vocês, Marisa. Nossa semana começando agitadíssima, né? No fim de semana essa polêmica, hoje tivemos eclipse total. Bom, Leandro, como você enxerga essa disputa de narrativas? Bom, Marisa, vamos tentar deixar de lado qualquer ideologia política e falar da parte mais técnica, que é o ideal, né? A primeira coisa, assim, nós já falamos algumas vezes que, infelizmente, o procedimento penal no Brasil não está sendo seguido nesses processos e procedimentos do Supremo Tribunal Federal. Nós vemos várias partes reclamando que não têm acesso aos autos, ou seja, não conseguem se defender. O Elon Musk, independente da sua figura, ela tem que ser uma figura polêmica. Ele trouxe algumas informações que são bem preocupantes quando nós falamos de democracia no Brasil. Por quê? Porque houve o bloqueio de redes sociais, segundo Elon Musk, né, por ordem do TSE ou do Supremo Tribunal Federal, e que foram proibidas de serem informadas as partes. E as partes ficavam achando que estavam sendo bloqueadas pela política do site. Nós não vimos essas provas, não sabemos se isso é real ou não é real. Então, nós precisamos ali ter uma lucidez nesse momento, né? Identificar efetivamente o que aconteceu e aí sim poder nos manifestar sobre uma opinião mais técnica. Num primeiro momento, o que eu tenho a falar sobre isso, Marisa, efetivamente, quando você manda bloquear, se aconteceu isso efetivamente, de bloquear usuários, para que não as postagens em si, o usuário, isso é uma censura prévia. Você está prevendo que aquela pessoa vai falar coisas, né? Ao invés de efetivamente punir quem fez o mal falado, ou quem tem eventualmente descumpriu ali alguma norma. Isso é preocupante no regime democrático, porque nós somos baseados exatamente na liberdade de expressão. E se houver abusos da liberdade de expressão, esses abusos têm que ser punidos. Mas eu sempre falo, né? Você pode falar a besteira que for, eu posso não concordar com o que você fale, mas eu vou sempre lutar para que você tenha o direito de falar. E é claro, se você cometer algum crime, se você eventualmente cometer algum abuso, porque nenhum direito ele é soberano sobre tudo, né? Aí sim você deve ser punido. Mas eu acredito que a retirada de usuários sem as partes saberem, sem explicar a motivação, é uma afronta à Constituição Federal, e aí beira ali muito no regime autoritário e não democrático, Marisa.
Agora, falando de rede social, o ministro ele pode derrubar o X, por exemplo, aqui no Brasil, porque até o Elon Musk sugeriu que as pessoas utilizem, caso isso ocorra, VPN. Para quem não conhece, VPN é Virtual Private Networks, que é uma forma da pessoa se conectar à internet sem identificar de qual país ela está ali fazendo a conexão. O que acontece com a rede social, Leandro? Bom, Marisa, a primeira coisa assim, a competência dos tribunais brasileiros, elas se limitam ao território brasileiro. Ou seja, ainda que seja dada uma decisão judicial, e decisão judicial, Marisa, se cumpre, né? Independente se você entende que ela é ilícita, se você entende que ela é ilegal, é nos tribunais que você tem que discutir. Não é descumprir uma ordem judicial, porque isso também pode ser considerado um ataque ali ao sistema judiciário, ao sistema brasileiro de justiça. Com relação à VPN, a VPN é você estar criando um caminho paralelo para acessar determinada plataforma que talvez não esteja disponível. Isso não é ilegal, Marisa. Ilegal seria se você recebesse através de uma VPN e compartilhasse em território nacional uma coisa que esteja proibida, né? Efetivamente, havendo uma requisição do órgão competente, um magistrado teria esse poder. Nós vimos aí várias vezes, várias discussões aqui no programa, que alguns magistrados de primeira instância estavam querendo tirar o WhatsApp, por exemplo, do ar, porque eles não entregavam as informações. E chegaram até a ter interrupções pontuais aí do funcionamento da plataforma. Veja, é a mesma coisa. Aí foi decidido que somente o Supremo Tribunal Federal poderia fazer isso, ou os tribunais superiores, mediante um processo mais complexo, né? Veja, o Supremo Tribunal Federal, ele é a corte máxima do Brasil no sentido de interpretação da Constituição Federal. Eu tenho uma opinião particular, que eu acredito que esses inquéritos não deveriam estar no Supremo Tribunal Federal, não entendo que seja a competência deles, mas como o judiciário ainda não se manifestou ou se manifestou favoravelmente em alguns processos que é competência do Supremo Tribunal Federal, em tese, havendo um pedido de uma das partes, ele poderia, sim, determinar que aí mandaria para a Anatel já se posicionou, que já acionou as operadoras de internet aqui no Brasil, os provedores, que caso venha essa ordem do Supremo Tribunal Federal, eles vão fazer o bloqueio do Twitter aqui no Brasil, do X, né? E, eventualmente, os brasileiros que quiserem continuar acessando vão ter que buscar mecanismos tecnológicos para tal, e aí seria o caminho a VPN, Marisa. Tá certo. Agora, curiosidade, o que acontece com o Musk, com o Elon Musk, caso tenha alguma condenação ou algo assim aqui no Brasil? Na prática, Marisa, não vai acontecer nada com ele, né? Efetivamente, ele vai perder muito dinheiro, porque o Brasil é o segundo maior país consumidor da X, né? Do Twitter. E aí ele vai perder também a volumetria de perfis, de utilizações, de visualizações que tem, que é isso que faz interessante uma rede social para que ela tenha lucro, que ela tenha visibilidade e importância na sociedade de hoje. Mas, na prática, o Elon Musk não vai poder vir no Brasil, né? Se ele vier para o Brasil, ele tiver com alguma condenação, ele vai vir a ser preso. Então, o que ele vai fazer é não vir ao Brasil. Num segundo momento, eventualmente, o Brasil pode tentar incluí-lo como na lista de foragidos internacionais, alguma coisa nesse sentido, na Interpol, né? Mas eu acredito que isso não vai ter efetividade, exatamente porque a maior parte dos países, ainda que de maneira comedida, ainda que tenha algumas restrições à liberdade de expressão, dificilmente encarará o que está acontecendo aqui no Brasil como normal. Nós já estamos vendo aí diversos países, diversos políticos do Brasil, fora do Brasil, aliás, e personalidades preocupadas com a democracia do Brasil, o posicionamento que o judiciário está tomando à frente e que o nosso Congresso, infelizmente, está sendo leniente e omisso, não fazendo nada. Então, o que efetivamente vai atrapalhar a vida financeira do Elon Musk, que é um dos homens mais ricos do mundo, e que para ele acho que vai ser, né, que nós falamos, vai ser
vai perder dinheiro, mas ele ganha muito dinheiro, né? Agora, para encerrar, né, Leandro, porque é muito ruim, porque esse embate acontece justamente no momento delicado onde nós estamos aí estamos num ano de eleições. E as redes sociais têm sim uma influência forte nesses momentos. Eu queria só ouvir a sua opinião sobre isso, dessa coincidência estar acontecendo justamente no ano em que a gente tem eleições aí pela frente. Eu não vejo isso como coincidência, Marisa. Se você observar, o Brasil tem eleições a cada 2 anos, então a gente nunca sai de eleição, né? Se você parar para pensar, é um ano. Quando você sai de um período eleitoral, no outro ano os partidos já estão preparando a eleição para o ano seguinte. Eu acho que é muito ruim para o Brasil ter essa situação de eleições a cada 2 anos. Agora, se você parar para observar, desde a eleição passada, nós vemos ali uma discussão sobre liberdade de expressão ou não liberdade de expressão. Efetivamente, já temos o projeto de lei da fake news, que tiveram muitas discussões. Nós temos outros projetos de lei que tentam regular de maneira paralela à inteligência artificial, aos mecanismos de tecnologia, e isso vem sendo arvorado quando chega perto de períodos eleitorais. Mas eu não acredito que isso tenha vinculação com a eleição. Eu acho que a eleição tem que acontecer dentro da normalidade, os abusos que forem cometidos, seja por um lado ou pelo outro, tem que ser efetivamente punido. A questão tem que ser punido os dois lados, tem que ser efetivamente ter uma justiça eleitoral que não favoreça A ou B e que faça um papel efetivamente de equilíbrio, né? Segundo o Elon Musk, que é o que ele fala, né? Nós não vimos as provas, houve um desequilíbrio. Até agora nós precisamos ver as evidências para dizer. Mas eu acredito que a eleição ela vai ter mais, os candidatos vão ter mais cuidados. O TSE lançou novas regras para tentar combater a fake news, que é um problema na sociedade, né? Efetivamente a fake news é um grande problema. Agora nós precisamos que efetivamente as instituições funcionem e que funcionem respeitando os direitos previstos na Constituição Federal. Todos são iguais, todos têm liberdade de expressão. E a partir do momento que essa liberdade de expressão fira outro direito ou ataque direitos de outras pessoas, aí seja punida. Tá certo, tá aí. Vamos aguardar então o desenrolar dessa história. Leandro Alvarenga, muitíssimo obrigada por mais essa participação. Nos vemos na próxima quinta-feira. Beijo, boa noite. Uma boa noite, Marisa. Um beijo a todos. Até quinta-feira. Fiquem com Deus. Tchau, Leandro. Pois tivemos aí a participação especial de Leandro Alvarenga, hoje, segunda-feira, comentando esse acontecimento do fim de semana. Vamos acompanhar tudo bem de perto e trazer todas as informações para vocês quentinhas.